Eu já posso sair falando já. Pode. Então tá. Muito bem, vamos lá? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Né? Meu nome é Rodrigo Arte, sou pré-candidato a prefeito pelo PDT, aqui no município de São Lourenço do Sul. Quero dar umas boas-vindas a todos vocês nessa live de hoje. Estou aqui com o meu companheiro Christian, né? Grande parceria, e a gente veio aqui, essa noite nós programamos essa live para a gente poder conversar com vocês sobre esse assunto que é tão importante, né? E interessa muito, né, a todas as pessoas, a toda a nossa população, na verdade, né? Mas não só a população que precisa, né, que acessa o nosso sistema de saúde, mas também a todas as pessoas que compõem o serviço de saúde pública, funcionários, né, servidores de uma forma geral, né, e que é um assunto bastante importante. E hoje a gente tem o prazer de estar aqui para conversar com vocês um pouquinho do que o Rodrigo e o Christian pensam sobre esse tema tão importante para todos nós. Dá a tua saudação aí, Christian. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Como o Rodrigo falou, né, queremos conversar hoje sobre saúde. Saúde, né, interessa a todos, é um assunto que importa a todo mundo, né? A gente costuma dizer que muitas vezes as pessoas lembram do serviço de saúde quando precisam, né? Mas fato é que nós temos uma rede enorme que está aí funcionando 24 horas por dia e com uma enormidade de serviços que a gente quer trazer informações para vocês sobre como esses serviços funcionam e conversar um pouquinho sobre aquilo que a gente pensa, né? Desde já, então, convidar vocês aí nos comentários para nos enviarem perguntas, né? A gente está com uma equipe aqui de apoio nos ajudando e que vai receber essas perguntas. Então, quando vocês tiverem aí sugestões sobre a área da saúde ou tiverem dúvidas, enfim, né, opiniões, a gente está, ao longo da nossa conversa, e a gente vai recebendo essas perguntas e vai conversando com vocês sobre os temas que vocês nos proporem aí, além daqueles, né, que a gente já está aqui organizado para trazer as informações para vocês. E lembrando, né, Rodrigo, a gente não pode esquecer, recado importante, a gente vai estar colocando no link aqui embaixo, nos comentários, o link para quem quiser participar da nossa lista de transmissão, para receber as informações da campanha, né, Rodrigo? Isso. Então, o link vai estar aqui nos comentários. E também, desde já, vamos lembrar no final, mas desde já convidar a todos, agora na sexta-feira, dia 28, a gente vai fazer o jantar de pré-lançamento da nossa candidatura, né? O Rodrigo pré-candidato a prefeito, eu pré-candidato a vice, e a nossa turma toda de vereadores, PDT e União Brasil. Então agora na sexta-feira, 19h30, lá no Grêmio. Quem quiser participar, é aberto ao público, já estamos convidando todos vocês para participar. Pode nos chamar aí também nos comentários, pode nos chamar no Instagram, no Facebook, que a gente vai organizando aí para que vocês recebam esses convites para estar com nós lá na sexta-feira. Exatamente. E lembrando, né, gente, que essa live ela é importante para nós, porque como nós estamos numa pré-campanha, e uma das nossas chamadas, o que a gente tem conversado com o pessoal, tanto quando a gente vai para o interior, né, Christian, quanto aqui na cidade também, a gente sempre diz para todo mundo que a gente quer construir com você, né? A nossa chamada é construindo com você justamente por causa disso, né? A gente pretende construir um plano de governo conversando com a nossa população. Acho que isso é importante, eu sempre tenho dito muito em todos os espaços, os lugares que a gente visita, que para mim e para o Christian, como seres humanos, é importante a gente tratar desses assuntos de gestão pública, tanto na saúde, educação, em todos os setores, de forma que a gente compartilhe com todos vocês, né, como a gente pode construir um governo melhor e uma cidade melhor para todos nós. É isso que a gente pensa e hoje a gente vem trazer a nossa ideia para conversar sobre saúde. O pessoal da nossa equipe aqui, o pessoal vai captando as perguntas e aos poucos a gente vai respondendo para vocês, mas é importante a gente já entrar em alguns tópicos, alguns temas relacionados à nossa rede municipal de saúde, né? E aos poucos agora a gente vai conversar. Inicialmente, Christian, antes da gente começar, eu quero mandar um abraço especial para minha filhinha que está assistindo, a Mariana já deu um oi para o papai já, e para minha esposa, para Raquel, para minha família, meus pais também, né, as nossas famílias estão aí presentes, né, e toda a rapaziada aí que são nossos amigos, né, a gente agradece muito a presença de todos vocês aqui na nossa live, né, Christian? Isso aí. Gente, falar de saúde pública no município de São Lourenço do Sul, como a gente já disse, né, é importantíssimo demais. Por quê? Porque envolve muita gente. São muitas pessoas que são beneficiadas por uma rede de saúde municipal
que contém 14 postos de saúde, as estratégias de saúde da família, né? Nós temos uma Santa Casa, nós temos uma policlínica, né? Nós temos os CAPs também. Então, a gente tem uma rede municipal de saúde integrada e que ela é muito ampla e importante para a nossa população. Tudo isso precisa e tem uma necessidade de coordenação de trabalhos, né, e de ações que vão fazer com que o usuário final, né, a nossa população, ela seja atendida da melhor forma possível. E nós, eu e o Christian, a gente entende que saúde pública é um tema que todo mundo que é envolvido na saúde pública, tanto o usuário final, você, né, os nossos cidadãos, são importantes, mas também as pessoas que trabalham dentro do sistema de saúde. Nós nos preocupamos muito com isso, porque a gente entende que para a gente poder prestar um serviço bom para nosso município, né, para os nossos cidadãos, a gente entende que tem que estar todo mundo contente, essa que é a verdade, né? A gente precisa ter uma estrutura muito boa, nós precisamos ter equipes extremamente treinadas, capacitadas e motivadas para prestar um bom serviço, né? Na última live que a gente conversou com o pessoal, nós conversamos muito, na verdade, nós temos alguns tópicos, alguns pontos sobre várias questões que envolvem esporte, né, lazer, educação, saúde, e hoje a gente combinou essa live porque a gente acha muito importante, né, Christian, conversar sobre isso com todos vocês. Mas é importante que se diga, na última live, agora eu puxei esse link da última live, a gente já disse para todo mundo que para nós, quanto mais melhor. Quando a gente remete a fala para dizer que para nós, saúde, quanto mais melhor, significa quanto mais melhor o quê? Quanto mais estrutura, melhor. Quanto mais portas abertas para atender a nossa população, melhor. Hoje, durante o dia, eu estava conversando com o nosso prefeito municipal, com o Rudinei Harter, e a gente estava trocando uma ideia, Christian, sobre aquele projeto que nós escrevemos lá no PAC, né, no governo federal. Isso. Nós combinamos com o nosso departamento de captação, enquanto nós éramos secretários, né, nós tínhamos um edital aberto do governo federal e tinha a possibilidade de fazer a inscrição, né, de alguns projetos que iriam beneficiar o nosso município. E um deles era a possibilidade de nós construirmos um novo posto de saúde aqui em São Lourenço. Então, a gente fez a inscrição desse projeto naquele momento, né, e hoje nós fomos contemplados, né. Hoje nós temos, o município, ele tem um recurso hoje de 2.200.000 aprovado pelo governo federal e que vai nos possibilitar construir lá no bairro Navegantes, a gente ampliar aquele posto, a gente construir um posto de saúde que a gente chama de Porte 2, né, que é um posto de saúde ampliado, com mais capacidade, com mais infraestrutura, né, com equipamentos, e isso a gente tem, né, uma gratidão muito grande em informar isso aqui para vocês, porque são conquistas da nossa população, são conquistas também dessa atual gestão, que sempre se preocupou muito com saúde, mas a gente quer, a partir de agora, dar esse toque, né, mais humano, que eu carrego muito comigo isso, o Christian também, a gente conversa bastante sobre isso, né, o quanto é importante a gente humanizar, né, e acolher as pessoas que precisam do sistema de saúde. Por isso que eu digo que quando a gente fala de saúde, né, é importante o usuário e também as pessoas que trabalham no sistema de saúde, né. Para nós, eu trabalhei numa secretaria durante muitos anos e para nós sempre foi muito importante o quanto aquelas pessoas que estavam ali se sentissem bem em trabalhar. Eu acho que um sistema de saúde, ele funciona melhor quando está todo mundo mais feliz, mais contente, mais apoiado, mais treinado, mais capacitado e com um suporte para que preste melhor o seu serviço, né, Cris? Na verdade, complementando até a informação lá do Posto de Saúde Navegantes, né, que nós temos essa alegria de saber que vamos ter um novo posto. Por que fazer um novo posto lá no bairro Navegantes, né? De repente o pessoal está se perguntando assim, mas o Navegantes já tem um posto de saúde, né? Sim. Acontece que o bairro Navegantes, na verdade, ele é o bairro mais populoso que nós temos aqui na área urbana. Tanto Perfeito. É que nós temos uma unidade de saúde lá no bairro, mas com 2 equipes de estratégia de saúde da família, porque isso é definido pelo Ministério da Saúde pelo quantitativo de pessoas atendidas. Então lá, na verdade, nós temos 2 equipes dentro de uma unidade de saúde. Por isso, construir um novo posto no bairro Navegantes, porque ele vai ser bem maior do que a estrutura que tem hoje. E quando a gente fala em humanizar a saúde, em acolher bem as pessoas, a gente passa também por ter uma capacidade de um bom ambiente de trabalho para os profissionais, mas também para acolher as pessoas em espaços confortáveis. E é bem verdade que hoje o posto de saúde Navegantes, ele é um posto que já tem uma estrutura
pequena para a quantidade de pessoas que ele acolhe todos os dias, né? Então, tá aí a grande importância da gente poder trazer essa notícia para vocês de que o bairro Navegantes vai ganhar um novo posto de saúde. E a gente fica com aquela estrutura lá hoje existente para daqui a pouco utilizar em outros serviços de saúde, né? Claro. A gente são tantos serviços de saúde, né? O município tem 3 CAPs, né? Que são as unidades de atendimento de saúde mental. Tem outras estruturas, né? O CEL, por exemplo, né? Que é o nosso centro de atendimento odontológico. Tem uma série de outros serviços que podem ser instalados nessa estrutura que hoje está existente e que a gente vai acabar desocupando assim que puder construir essa nova unidade de saúde lá no bairro Navegantes. Na verdade, isso é um projeto que nós temos, né? E que esse projeto ele vai impactar de forma muito significativa, né, para o nosso povo lá do bairro Navegantes, né? Então a gente tem muito orgulho de trazer essa informação para vocês, né? Nós receberemos, na verdade, quem daqui a algum tempo, quando a gente começar realmente, né, Christian, a aplicar os orçamentos e construir essa estrutura, quem trafegar ali pela Isolina Passos vai passar por ali e vai ver um belo de um posto de saúde que vai atender de forma muito mais qualificada a nossa população, né? Isso para nós é muito importante, né, Christian? Gente, eu vou pedir também para o pessoal compartilhar a nossa live, tá bem? Todo mundo que está assistindo com a gente, compartilha, né? Passa o link para os seus amigos, né? Para as turmas do WhatsApp, né? Compartilhe, porque esse momento é muito importante, né? Nós, como pré-candidatos, a gente acha que é importante conversar com vocês, né? E quanto mais gente, né, quanto mais pessoas nós atingirmos, melhor fica. Quero lembrar também que, além do YouTube, a gente está transmitindo também pelo Instagram, tá? Então a gente está conectado com todo mundo aí, né, Christian? Isso aí, e a lista de transmissão aqui, ó, o acesso tá colocado aqui nos comentários, tá, pessoal? Quer acessar para receber lá no WhatsApp as informações dessa nossa pré-campanha, só clicar ali no link que o pessoal está disponibilizando nos comentários para ter acesso ao grupo aí e ficar recebendo essas informações. Lá no início da semana, Christian, desculpe, gente, lá no início da semana a gente conversou muito e a gente escolheu que essa primeira live, né, fosse sobre saúde pública, né? E desde então a gente vem conversando com muitas pessoas, né, do nosso sistema de saúde, conversamos, né, com a nossa ex-secretária de saúde também, que está aqui com a gente, né? A gente teve longas conversas sobre a nossa rede de saúde, conversamos com pessoas que trabalham na nossa rede municipal de saúde também, até para a gente poder entender como é o dia a dia dessas pessoas dentro dos locais de trabalho, né? E isso nos abriu, né, Christian, uma série, né, de curiosidades, coisas que a gente precisa, né, trabalhar melhor, para que a gente atenda melhor, né, a nossa população, até porque saúde pública é um tema que ele é constante. Não interessa, na verdade, a gestão que vai estar dentro do município, que vai estar no governo do estado, ou que vai estar num país, à frente de um país. A verdade é que saúde sempre será um tema dos mais importantes para se tratar com a nossa população. Então, nós entendemos que, quando nós temos, lá no início, quando eu falei que nós temos 14 postos de saúde, né, contando os do interior e também aqui do município, as estratégias, né, temos uma policlínica, temos uma Santa Casa, né, existe uma gama enorme de profissionais que trabalham nesses locais, e uma das coisas que nós entendemos, quando eu digo entendemos, gente, né, é basicamente coisas que serão propostas nossas do plano de governo, né. Nós acreditamos muito em grupos de apoio, né. A minha esposa, a Raquel, inclusive, ela trabalhou num projeto que se chama Núcleo de Assistência da Família, o NASF, né? E a gente entende que esses grupos de apoio, eles vêm para somar junto às estratégias, né? Eles vêm para somar aos nossos profissionais que já estão trabalhando na rede municipal de saúde. Então, uma das coisas que eu e o Christian, a gente pensa muito é em trabalhar nesses diferentes projetos, buscar esses projetos, né, junto ao governo federal, junto ao governo do estado, porque isso entra um pouco dentro da dinâmica que a gente falou para vocês, explicou que quanto mais, melhor, né? Esses grupos de apoio que vêm com educadores físicos, que vêm com profissionais, assistentes sociais, que vêm com psicólogos, né? Toda essa gama de profissionais, quanto mais, melhor, dentro do nosso sistema de saúde. E é isso que a gente precisa buscar, reforçar as nossas estruturas, tanto física quanto de coordenação, de pessoas que fazem parte de toda essa rede. Isso é muito importante, né, Christian? E na verdade isso também é trabalhar na prevenção, né, que é uma das questões também que a gente vem falando bastante, Perfeito. Que é trabalhar na prevenção em saúde, né, porque a gente sabe que muitos problemas crônicos, principalmente, eles podem ser evitados ou amenizados quando a gente tem um trabalho de prevenção, né, exercício físico, todo trabalho de prevenção em saúde mental,
Nunca é demais lembrar que São Lourenço é referência em saúde mental para o país, né? Tem uma história aí de mais de 30 anos como pioneiro em saúde mental, trabalhar a prevenção em saúde mental, a prevenção em diabetes, né, em hipertensão, todas essas coisas aí. E as unidades de saúde, elas já têm trabalhos nesse sentido, mas o que a gente vem pensando muito e conversando com quem trabalha na área, com quem entende, né, Rodrigo, mais do que nós, né, que são os profissionais, é que a gente pode fazer também a diferença, né, o município pode fazer a diferença caminhando no sentido de prevenir também as doenças, né, e eu acho que saúde mental é um caminho extremamente importante para a gente trabalhar. Hoje, inclusive, a Adriane, que é a secretária de saúde, nos relatou, né, até alguns trabalhos, né, do pessoal que faz a capacitação aqui em São Lourenço, né, os médicos que se formam psiquiatras aqui em São Lourenço, né, de alguns exemplos de trabalhos que eles fizeram para a conclusão do curso, né, para se formarem psiquiatras, né, do resultado importante que deu, né? Então, muito legal isso. É legal a gente também ter essa percepção na prática do quanto prevenir é importante até para a gente pensar em desafogar a rede de saúde, porque a gente sabe, né, que o Brasil, infelizmente, vive, né, sempre uma espécie de crise em saúde, uma dificuldade de lidar com com toda a demanda, né, então trabalhar em prevenção também é algo extremamente importante, a gente vem conversando bastante já em como estruturar isso. Né? E falando sobre isso também, né, o município de São Lourenço do Sul é pioneiro, né, em saúde mental, né, hoje eu também estava trocando uma ideia com a Raquel, com a minha esposa, né, então a Raquel conhece bem toda essa turma que trabalha, né, a Raquel é assistente social, né, e inclusive o nosso CAPS, nossa casa, né, ele é o primeiro do Rio Grande do Sul, né, no seu formato, né, e o segundo no Brasil, né, olha o quanto é importante, o quanto a gente vende, né, coisas boas e bons exemplos para o resto do país. Bom, cabe observar, né, Christian, que quando é feito o nosso evento Mental Check, que todos os anos acontece, né, vem pessoas de todo o país aqui prestigiar o evento, né, então o que acontece? Nós, como pré-candidatos, a gente precisa ter um compromisso com todo esse sistema de saúde, né, e esse compromisso ele vem no formato de valorizar, né, todas as estruturas de saúde. Isso é muito importante. Quando eu falo estruturas, pessoal, eu falo no sentido geral. Eu digo estruturas físicas, né, nossos locais de trabalho, onde as pessoas trabalham, elas precisam estar bem, né, e isso significa um investimento em estrutura, né, ampliar os espaços de atendimento, novas salas de acolhimento, né, e também em profissionais, né, que é uma das coisas principais que a gente entende. Nos últimos anos, agora durante a semana também, eu fiz uma chamada na minha rede social e comentei sobre essa bela aquisição que foi a UTI móvel também, né, Christian? E eu até comentei de forma muito rápida com o pessoal, lá no meio de 2023 foi feita uma reunião no Conselho do Idoso. E lá no Conselho do Idoso se debatia muito essa coisa de a gente ter uma UTI móvel até pré-natal, né, gente, para atender todo esse pessoal também, as gestantes, né? Só que, claro, a gente queria uma UTI móvel que atendesse todos os nossos usuários, né? Idosos, crianças, né? Enfim, todas as pessoas, o máximo possível, né? E aí a gente fez a inscrição, né? A gente fez, na verdade, o projeto da UTI móvel, né? Identificamos ela, caracterizamos ela, né, e encaminhamos ao Conselho do Idoso. O Conselho do Idoso acabou por aprovar essa UTI móvel, né, e hoje ela está aí, né, Christian, é uma realidade para o município, e cabe observar também que nos últimos anos, né, a atual gestão, ela fez a aquisição de 8 ambulâncias, né, contando com o SAMU, com a nossa UTI móvel, né, isso é uma conquista muito grande, gente, isso realmente a gente saber que se preocupa com saúde, né, é importante que se diga isso, né, existe uma necessidade de aplicação de orçamentos, eu comentei um pouco sobre isso na outra live também, o município tem por obrigação aplicar no mínimo 15% da sua arrecadação em saúde, né, ele tem que reverter isso aí em saúde, né, claro que o município atualmente, ele aplica, me parece que é entre 20% e 22%, né, esse é o número que a gente tem, então isso é muito importante, né, um município que aplica, né, entre 20% e 22%, realmente é um município que se preocupa com a saúde da população. Eu quero pedir até para o pessoal, a nossa assessoria, conforme chegando as perguntas, a gente pode ir respondendo para vocês, né? Então, a gente, conforme for chegando as perguntas, a gente vai respondendo vocês, né? E vai falando um pouquinho mais sobre saúde aqui na nossa live. Eu já quero entrar num outro assunto, Christian, que eu acho que é muito, muito importante para todos nós, que é a nossa policlínica,
né? Eu quero deixar de forma muito, muito firme aqui para vocês um compromisso que nós temos, né, dentro desta dinâmica de não fechar portas, né, de entender que a saúde pública, quanto mais, melhor, né? Nós queremos sim prestigiar a policlínica, né? Não queremos de forma alguma fechar as portas da policlínica, isso é importante que todos saibam disso, né? Porque a policlínica é um estabelecimento que ela já possui uma estrutura, né? Ela já possui uma estrutura de equipamentos, uma estrutura de profissionais que já se integrou com a nossa população. A nossa população já percebe a policlínica como um caminho a ser utilizado. Então, o que nós queremos? Nós queremos, sim, investir na policlínica para que ela atenda cada vez mais a nossa população. Quem sabe a gente botar um consultório odontológico lá dentro, né, que isso ainda não tem. Então, daqui a pouco seria mais um ganho para a nossa policlínica. Então, investir nessas estruturas, investir nos profissionais que lá estão, grupos de apoio, projetos que entrem lá dentro para ajudar, auxiliar os nossos profissionais que já estão lá, isso vai ao encontro do que a gente vende, que quanto mais melhor, não precisamos fechar portas para beneficiar outra entidade, não é assim que se faz saúde, nós precisamos prestigiar todos, e aí eu remeto o meu pensamento à Santa Casa de Misericórdia, é óbvio que nós precisamos auxiliar a nossa Santa Casa de Misericórdia, nós temos ideias também de trabalhar projetos junto com a nossa Santa Casa de Misericórdia, valorizar a Santa Casa, tanto na sua estrutura quanto os seus profissionais, fazer convênios e parceria com o município de São Lourenço do Sul, com a nossa Santa Casa, né? A nossa população, ela tem um carinho muito grande pela nossa Santa Casa de Misericórdia, Christian, porque ali nós temos um elo muito grande que foi praticamente todo, né, a grande parte do lourenciano nasceu ali na Santa Casa, né? Então a gente precisa, sim, estreitar essa relação, né? A Santa Casa Municipal, a Santa Casa de Misericórdia, né, ela é conduzida por uma direção, né, e é importantíssimo demais que essa direção tenha uma relação extremamente estreita com a gestão pública do município. Nós precisamos somar para poder entregar mais à nossa população, e é isso que a gente pretende, né? Então, este assunto que muitas pessoas nos perguntam, né, e nos perguntam de forma muito firme, e a gente vai responder de forma muito firme. Nós não vamos fechar estabelecimentos para que a gente, e até eu já vou dar um número para vocês, para que a gente beneficie o outro, né? Eu vou dar um número para vocês. A nossa policlínica, ela atende entre 3.500 e 4.000 atendimentos mês. Como é que a gente vai fazer para atender toda essa demanda, a gente jogar de volta para dentro de um estabelecimento, que esse estabelecimento vai acabar, além de tudo, sofrendo, porque ele vai ser pressionado pela necessidade da população, né? Então nós precisamos fazer ao contrário. Nós temos que sim prestigiar todos eles, né, Christian? E é importante a gente falar também que quando a policlínica foi aberta, uma das razões, entre tantas que a comunidade ouviu falar na época, né, sim, era uma questão de sufoco que a Santa Casa vivia, inclusive, porque ela se via sempre afogada por uma demanda que era enorme, porque nós tínhamos 2 serviços acontecendo no mesmo espaço, o pronto atendimento e o pronto socorro, são coisas diferentes. O pronto atendimento ele trabalha com baixa complexidade, questões de baixo risco à vida. Quando a pessoa tá se sentindo ruim. Importante nós explicar isso aí pro pessoal. A pessoa está se sentindo ruim. A pessoa precisa fazer um curativo e não teve como ir na UBS durante o dia, quando a UBS está aberta. A pessoa está com dor de cabeça. A pessoa, enfim, aquelas questões que são simples, que são do dia a dia. Eu tô com dor de barriga. Aquelas coisas que nitidamente, a grosso modo falando, nitidamente não são algo que represente um risco iminente à vida. Isso é o que faz o pronto atendimento. Por muitos anos, por décadas, a prefeitura comprou este serviço da Santa Casa. A Santa Casa prestava esse serviço sendo paga pela prefeitura. E a Santa Casa também era paga pelo Estado para fazer o pronto-socorro. Aí é quando a gente está falando em casos bem mais graves, politraumatismo, acidente de trânsito, infarto, enfim, AVC, né, essas questões de risco à vida, né, não posso esperar, é emergente a situação. Esses 2 serviços aconteciam dentro da mesma porta, e a Santa Casa se via muitas vezes afogada. Quem nunca viveu uma situação de ficar esperando muito tempo por atendimento dentro do pronto-socorro da Santa Casa, e eu não estou aqui longe disso,
criticando a Santa Casa. Não é essa a nossa ideia. O que a gente está falando é que eram 2 serviços extremamente importantes que aconteciam no mesmo local. A Policlínica, uma das soluções que a Policlínica trouxe foi desafogar a Santa Casa. Então nós temos 2 serviços, 2 portas abertas 24 horas. É o que a gente tem falado e batido na tecla, quanto mais melhor. A gente não precisa ter uma briga entre Policlínica e pronto-socorro da Santa Casa, muito pelo contrário, são 2 serviços que se complementam. A gente sabe, as pessoas às vezes têm dúvida, vão para a Santa Casa, mas era um atendimento da Policlínica, vai para a Policlínica e deveria ter ido para a Santa Casa. Isso está alinhado, hoje muito mais alinhado do que antes, porque claro que quando o serviço inicia, tem todo um alinhamento e um entendimento da comunidade e dos profissionais de como isso vai acontecer. Isso já foi superado em grande parte. As pessoas já entendem mais como são os 2 serviços e as equipes conseguem se entender. Isso acontece de responsável técnico para responsável técnico. O enfermeiro-chefe da Policlínica com o enfermeiro-chefe do pronto-socorro da Santa Casa, o médico responsável técnico pela Policlínica com o médico responsável técnico pela Santa Casa. Esse alinhamento hoje, ele já existe. Então hoje não tem entrada errada. E é importante a gente dizer que desde o início a Policlínica também foi preparada para receber paciente que chegasse lá em estado grave, caso entrasse lá. A Policlínica tem cardioversor, a Policlínica tem eletro, porque se o paciente chegar lá sem atendimento, sem acolhimento, não vai ficar. Se for um caso que precise atravessar a rua, a equipe da Policlínica vai fazer isso. De novo, gente, é importante a gente falar, valorizar a Policlínica e valorizar a Santa Casa. Tem muitos caminhos que o município tem para contribuir com a Santa Casa. E a gente vai conversar sobre isso também ainda hoje. Mas a gente precisa entender 2 portas abertas 24 horas e não apenas uma. Aí que está a importância. Uma desafoga a outra, uma complementa a outra. Perfeito, Christian. É isso aí, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, Christian. Chegou uma pergunta aqui para nós, né? E eu já vou aproveitar para ler para o pessoal e já vamos responder, né? Quanto às emergências, como pretende preparar o sistema de saúde do município? Essa resposta eu vou dar para vocês conforme a gente já conversou um pouquinho, né? E é importante que todos entendam como será feito isso, né? Até de forma a responder esse questionamento. O que acontece, gente? Como é que a gente prepara um sistema de emergências? Com tudo isso que a gente falou, a gente precisa treinar, a gente precisa capacitar e principalmente motivar os profissionais. Toda a emergência que acontece, uma necessidade que você tem de recorrer a uma estratégia de saúde, né, a uma Santa Casa de Misericórdia, né, a nossa Policlínica, lá já existem profissionais extremamente treinados, mas quando eu falo em capacitar e treinar, é fazer com que o ambiente de trabalho deles seja mais acolhedor para você e acolhedor também para eles. Nós termos grupos de apoio com mais especialistas, isso é uma ferramenta muito importante. Nós precisamos ter mais especialistas dentro do nosso sistema de saúde, né, Christian? Hoje à tarde a gente ainda vinha conversando sobre isso, que, vou dar um exemplo, uma das coisas que eu acho que o nosso município sofre muito, e nós precisamos, por exemplo, de um centro, daqui a pouco, que trate sobre essas questões cardiovasculares, né? Isso a gente precisa, nós não temos aqui em São Lourenço esse tipo de atendimento e este tipo de profissional, né? Quando a pessoa tem algum problema, a gente recorre, né, à nossa referência, à nossa região, que é Pelotas, né? Mas por que não ter aqui na Santa Casa? Daqui a pouco o município pode fazer uma parceria junto com a Santa Casa e daqui a pouco a gente ter, né, um centro de atendimento aqui dentro do município, né? Quanto mais especialidade você traz para dentro do sistema de saúde, mais preparados nós estamos para as emergências. Então é assim, quanto mais profissionais preparados, capacitados, né, e cientes da sua função, melhor o sistema ele devolve para a nossa população em atendimento. Então, basicamente, parece ser até uma coisa tipo, tá, mas Rodrigo, né, tu precisa só capacitar as pessoas, só treinar as pessoas. Isso, gente, dentro de um sistema que funciona diariamente, médicos, enfermeiros, assistentes trabalhando, o sistema de saúde ele é um sistema muito pressionado principalmente, né, para nós, como seres humanos, assim, são profissionais que eles são experimentados ao extremo das situações. Então, esses profissionais, quanto mais eles estiverem melhores,
né, com o apoio de outros profissionais. Esses grupos de apoio que eu digo, gente, são grupos de apoio que eles servem para as prevenções, tá? Essas prevenções, elas funcionam da seguinte forma: quando você tem médicos, você tem enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes que estão trabalhando dentro da rede de saúde, os grupos de apoio, eles funcionam de forma a trazer outras especialidades para dar um suporte para este grupo. E isso nós acreditamos que é muito importante. Se a gente consegue contextualizar e fazer com que este serviço ele funcione melhor com estes especialistas, a gente tem com certeza uma emergência muito mais eficaz e muito mais eficiente para atender a nossa população. Tá bem? E o que o Rodrigo está falando, na verdade, é uma das coisas que a gente pensa dessa relação município com a Santa Casa, né? O Rodrigo usou, na verdade, o exemplo, né, do profissional de um centro de cardiologia, por exemplo. É algo que a gente pensa, mas é um exemplo, porque, na verdade, assim, o município pode comprar alguns serviços da Santa Casa que não necessariamente seja o serviço de pronto atendimento, né? E é uma das coisas que a gente logo falou, assim, porque o que a gente sabe hoje? A nossa referência, a referência regional para cardiologia é Pelotas, só que não dá conta da demanda, são muitos municípios da região indo para lá, e na verdade a gente acaba tendo uma fila de espera. Isso é regulado pelo governo do estado, isso é importante a gente sempre deixar claro que a regulação ela é estadual, só que a demanda é muito grande e muitas vezes as pessoas ficam esperando. Então, por que não comprar alguns serviços da Santa Casa, né? Sentar município e Santa Casa para conversar, debater, estruturar como isso pode ser feito, e daqui a pouco, o exemplo que o Rodrigo falou é o de cardiologia, mas existem outras possibilidades que a gente entende que a gente pode, né, que o município pode trabalhar junto à Santa Casa, né? A gente já tem algumas perguntas, né, Rodrigo? Quer ler essa primeiro, Christian? Pode ir. Uma delas seria interessante colocar um pediatra 24 horas junto à Policlínica ou Santa Casa? Muitos não têm condições de pagar. O que vocês pensam sobre pediatra 24 horas? Inclusive, a gente estava conversando sobre isso hoje pela tarde também com a nossa ex-secretária de saúde, né? E sim, é extremamente importante, até porque uma das nossas preocupações quando a gente fala de prevenção, além das crianças, gente, a nossa preocupação é muito grande com as famílias também, né? Então, por exemplo, um profissional especialista, né, na área de pediatria, né, é extremamente importante, tanto que ele esteja tanto dentro da Santa Casa quanto na Policlínica. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa que eu penso. No momento que nós temos, né, a direção da Santa Casa podendo fazer um convênio com o município nesse sentido, e nós temos a Policlínica, basta nós acharmos o melhor caminho. Uhum. Isto precisa ficar estabelecido. A Santa Casa precisa entrar num diálogo junto com o município, e vai entrar, tenho certeza disso, né? Sim. Porque é o que nós também queremos, né? Através da Santa Casa, a gente estabelecer, Christian, que a gente contrate profissional de pediatria para a gente ter 24 horas. Mas é uma coisa importante que a gente tem para falar, é claro que o pessoal está perguntando, por exemplo, na Policlínica ou na Santa Casa, né? Sim. Mas é importante a gente dizer que a Santa Casa tem, sim, pediatra de sobreaviso 24 horas. Sim, sim. Então, na verdade, assim, e não, na verdade não é diferente na Policlínica, e aí a gente pode falar também, inclusive, na atenção básica, né, nas nossas unidades de saúde, nas 14 unidades de saúde que a gente tem. Mas, na verdade, assim, a Santa Casa, ela tem pediatra de sobreaviso, né? Quando é necessário, o pediatra é chamado. Mas o que é importante a gente dizer, assim, as equipes que trabalham na Policlínica e que trabalham na Santa Casa, elas têm treinamento para um primeiro atendimento a qualquer tipo de saúde. É claro que muitas vezes as pessoas têm essa dúvida, né? Mas eu tô levando uma criança e eu gostaria que fosse um pediatra. Mas o médico que está no plantão, ele tem treinamento, ele é médico, ele pode atender qualquer caso. É em casos de necessidade que esse médico vai recorrer a um pediatra. E isso vale também para as 14 unidades de saúde. O que nós temos, né? Como o Rodrigo já falou, as nossas unidades de saúde, elas são estratégia de saúde da família. O que é isso? O médico que está lá, ele é um médico de família. Ele é um médico que atende o idoso, o adulto, e a criança e o bebê. Ele tem capacidade para fazer todos os tipos de atendimento, porque ele é um médico de família. É claro que a gente tem alguns casos, o município, inclusive, complementa esse atendimento, porque muitas vezes esse médico entende, eu preciso encaminhar essa criança, esse bebê, para um pediatra, e aí nós temos, sim, na UBS Central, o atendimento de pediatra, quando é necessário. Mas é importante a gente sempre dizer, o médico da UBS, ele é um médico de família com formação para atender a todos os casos e todas as faixas etárias.
Os médicos da policlínica, em grande parte, eles são médicos que têm treinamento, inclusive, para esse atendimento de pronto, né? Por isso que o nome a gente fala é pronto atendimento, lá na Santa Casa Pronto Socorro. Eles têm treinamento para isso, para lidar com diversas situações, para diversas faixas etárias, né? Mas é claro que quando é necessário, esse especialista ele é chamado. Assim como é chamado um cirurgião cardíaco, quando alguém chega com um caso de infarto, por exemplo, se uma criança ou um bebê precisa de um atendimento especializado, o pediatra também é chamado. Isso é importante a gente dizer, não chegar na unidade e encontrar um profissional naquele momento não quer dizer que não tem. O profissional que está lá, ele tem treinamento para isso, mas se for grave, ele tem a quem recorrer porque tem os profissionais de sobreaviso. Tá perfeito, Christian, isso aí. Eu até na pergunta até entendi que as pessoas... Mas também não quer dizer, só para complementar, que não é algo a ser discutido, né? Assim, ter um plantão 24 horas não quer dizer que não é, isso não seja discutível, né? Mas não é um serviço jeito, que não exista, né? Ele só não é um profissional que está lá parado 24 horas. Ele está disponível para ser chamado se precisa. Perfeito. Eu vou ler uma outra pergunta aqui, Christian, do seu Armildo Schneider, tá? Que é o nosso presidente do Conselho Municipal de Saúde. Exatamente, ele diz assim, ó, qual a proposta para recompor a falta de agentes de saúde para evitar as áreas descobertas? Seu Armildo, o que acontece assim? Os agentes de saúde, eles são profissionais que eles acompanham o dia a dia da nossa população. Eles têm, né, todos nós sabemos, o senhor sabe muito bem disso também, que eles estão sempre disponíveis, né? E o trabalho deles é visitar o nosso usuário final, é saber como as famílias estão, né? E trazer essa informação para dentro da rede municipal de saúde. No momento que nós temos profissionais que faltam, nós precisamos contratar, com certeza. Nós temos profissionais que podem ser contratados também pelo IB Saúde, né? Nós temos profissionais que podem ser contratados através de editais, abrindo editais dentro da prefeitura para fazer essa contratação. É importante que nenhuma área esteja descoberta, com certeza. A gente concorda com isso porque nós temos um pensamento em relação aos agentes de saúde e tenho certeza que tem alguns deles que estão aqui na nossa live, até porque, né, comentaram que iam acompanhar com a gente, né, Christian? E nós temos que este tipo de profissional é fundamental. Por quê? Porque ele faz o elo entre a gestão pública, entre a rede de saúde municipal e o usuário final. Este profissional, ele, inclusive a gente comenta muito, né, Christian, que esse profissional, ele precisa ser cada vez mais valorizado, né, porque afinal de contas, quando você está, por exemplo, assim, ó, lá no interior, né, no interior do nosso município, essa semana, seu Armildo, a gente esteve lá na Santa Teresa, né, no nosso 4º distrito, e tivemos conversando, terceiro distrito, e tivemos conversando com o pessoal lá, e eles nos comentaram que eles conhecem muito bem o agente de saúde, né? Esse agente de saúde, ele anda sempre lá na volta das casas, toda hora pergunta para o pessoal, né? Vai lá, faz as visitas, faz as orientações, cadastra a turma toda, né? E eles até comentaram com nós, né, que para eles era muito importante a presença desse profissional. Ora, né, nós não podemos, com certeza, deixar nenhuma área descoberta, então a gente precisa contratar. As formas de contratação, senhor Armildo, eu quero que o senhor saiba disso, as formas de contratação são diversas. Nós podemos contratar através de edital dentro do município, edital próprio do município, né? Nós temos as empresas terceirizadas, como é a questão do IB Saúde, a gente pode contratar também, e todas as áreas, com certeza, têm que estar cobertas por esses profissionais, tá bem? Tu quer falar alguma coisa sobre isso? Eu acho que só para complementar, né, o agente de saúde, na verdade, ele vem de encontro com o que a gente vem falando também da prevenção, né? Exato. Porque o agente de saúde é alguém que vive o dia a dia da família, ele faz as visitas em casa, né? Então, daqui a pouco tu tens aí um idoso em casa que não está se sentindo bem ou que está apresentando um quadro diferente daquilo que vinha, né, que a família já estava acostumada a acompanhar, aquela doença crônica, hipertensão, diabetes, né, por exemplo, né? Esse agente, ele faz esse elo, como o Rodrigo falou, mas isso contribui muito para a questão preventiva em saúde também, porque o agente acaba, na verdade, sendo alguém, um amigo, né, um amigo íntimo da família, porque com frequência ele está lá visitando, conversando, entendendo tudo que a família passa, nem sempre só com relação à saúde, né, muitas vezes outras questões também, então ele também é um elo importante porque a gente vem batendo na tecla que é a questão de prevenção em saúde. E falando, Christian, em prevenção em saúde, olha essa pergunta aqui, eu achei bacana. Eu conheço muito bem o Davi é um grande amigo nosso, Davi Alves, né?
E sempre quando eu vou jogar futebol lá no clube no São Lourenço, o Davi tá lá, conversando com a turma toda e a gente, né, tá sempre trocando uma ideia. Obrigado pela tua pergunta, Davi. Olha só, considero as filas para marcar consulta um pouco desumano. Hoje, através da tecnologia existente, acredito ser possível inovar, eliminando a necessidade de madrugar. Davi, eu vou responder isso para ti e também quero me dirigir à nossa população, dizendo o que o Rodrigo e o Christian pensam sobre isso, né? Para nós é meio óbvio que quando a gente fala em filas dentro do nosso sistema de saúde, a gente se preocupa muito com isso. Mas existe duas formas de você atacar este tipo de problema. Uma delas tu acabou de dizer na tua própria pergunta, que é usar, né, todo esse nosso potencial, de automatização dos sistemas, né? Inovar através dos sistemas, né? Ter um sistema melhor de triagem. Este é um dos pontos que a gente pode usar, né? São ferramentas que a gente usa para fazer melhor essa triagem e esse acolhimento. Mas tem um ponto, Davi, eu gostaria que tu entendesse isso junto com nós, que eu acho que isto é crucial. Eu e o Christian, no decorrer da semana, a gente falou muito em apoio nos grupos, né? A gente precisa que os nossos profissionais, eles se sintam também apoiados por outros grupos, e aí a gente fala de novo em prevenção. Olha o quanto a prevenção é importante. Nós precisamos também diminuir essas filas. A gente precisa que as estratégias de saúde da família, a policlínica, a Santa Casa, né, os CAPs, toda essa estrutura, ela está disponível à nossa população e sempre vai estar. Agora, as filas a gente combate com prevenção. A gente precisa de prevenção. Não adianta só você coordenar com um bom sistema, né? Um bom sistema que faz melhor essa triagem, mas também se tu não tiver outros grupos de apoio. E como funcionam esses grupos de apoio? Lá atrás a gente já tinha falado. Se você tem grupos de apoio que tem psicólogo, que tem educadores físicos, que trabalham com essas pessoas desses bairros, né, em outros tipos de tarefa que fazem prevenção, né, e aí eu vou dar um exemplo muito, como é que se diz? Um exemplo muito simples para dar para vocês assim, que eu me lembro muito bem, quando o Núcleo de Assistência da Família fazia esse tipo de apoio, são grupos de acordar de manhã cedo, alongar, fazer exercício, todo esse tipo de coisa traz toda uma utilidade porque a gente previne as, né, possíveis doenças. E outra coisa, a gente traz um modo de viver mais saudável para todos nós. Esses grupos, eles têm também uma característica que eles se inserem dentro do sistema de saúde e eles auxiliam os nossos profissionais, eles têm contato direto com os nossos profissionais médicos, enfermeiros, técnicos, e a partir daí a gente faz um reconhecimento das necessidades da nossa população. Então, na verdade, são duas coisas. Uma delas é inovar, através de um bom sistema de triagem, como a gente estava conversando, mas também, né, trazer um apoio para esses grupos de trabalho. Né? Um médico, eu sou engenheiro civil, o engenheiro civil não trabalha sozinho. Eu também preciso de um bom desenhista, eu preciso de um bom técnico em edificação, né? E o médico não é diferente. Ele precisa, quanto mais especialistas na volta dele, mais ele vai entender o que aquela pessoa está precisando, aquele usuário está precisando, e assim a gente reforça o nosso sistema de saúde e acaba por diminuir as filas. Essa é a verdade. É por isso que eu e o Christian, a gente toca tanto nesse assunto de prevenção hoje aqui na nossa live. Isso aí. Na verdade, o que o Davi usou, inclusive, um termo, né, que a gente tem usado muito também nas nossas conversas, que é inovar, né? Isso vai de encontro, inovar vai de encontro a tudo que a gente pensa para a gestão municipal, em todas as áreas, né? Sim. É trazer coisas novas, pensar em mudanças que levem em consideração a tecnologia, né, as ferramentas que a tecnologia nos oferece hoje em dia, né, e aprimorar processos, né? É importante a gente falar, na verdade, que há um desejo muito forte no Rodrigo e em mim de promover essas adequações e esse aprimoramento, levando em consideração a importância que tem o município de se comunicar de uma forma diferente com a comunidade e mais eficiente, mais ágil, na verdade, né? Isso para todas as áreas, inclusive para a saúde. É legal a gente falar que nem tudo precisa iniciar do zero. Nós temos agora, dentro da atual gestão, um início de trabalho de tecnologia nas UBSs que hoje toda a nossa rede de saúde em São Lourenço ela é informatizada em rede. O que significa isso? Se eu consultar hoje pela manhã na unidade de saúde lá na Barrinha e à tarde
eu for lá para o Cantagalo, quando eu chegar no Cantagalo, a equipe vai abrir o sistema pelo meu nome, pelo meu CPF, e vai encontrar tudo que aconteceu comigo pela manhã lá na Barrinha. Então, na verdade, isso foi bem inovador, na verdade, quando São Lourenço implantou. Inclusive, foi discutido o caso de São Lourenço em Brasília, né, porque São Lourenço foi um dos primeiros municípios a colocar toda a rede informatizada e ligando uma unidade à outra, a farmácia municipal, a policlínica, todas as unidades de saúde, os CAPs, eles estão todos interligados e todos eles compartilham, né, compartilham a informação do paciente. O que isso traz de benefício, por exemplo, para a nossa comunidade? Aquela perda de documento, aquele documento que tem que circular de uma unidade para outra, que tem que sair lá da UBS Navegantes para ir lá para a Secretaria de Saúde, isso, na verdade, tudo se tornou mais ágil e mais seguro. A gente pensa isso, na verdade, para a gestão municipal como um todo, mas, na verdade, assim, já existe uma porta aberta para que a gente prossiga nesse avanço tecnológico. E o que o Davi fala aqui de usar a tecnologia para reduzir filas, é um caminho importante, interessante e bem possível de ser feito. E claro que a gente passa aí, daqui a pouco, por conversar com as equipes dentro das unidades, né, pensar um formato de atendimento, né, que possibilite uma agilidade ou né, que a pessoa não precise ir tão cedo para a unidade. Enfim, há uma série de caminhos que a gente pode pensar, né, para agilizar todos os processos. A gente fala muito desses processos de uma forma geral, né, não só na saúde, né, mas claro que a tecnologia ela é um papel fundamental, ela tem um papel fundamental para a gente dar esses passos aí, inclusive na saúde. Inclusive nas nossas conversas, muito de falar, muito quando se fala em tecnologia, inovação, isso oportunamente eu sempre converso com o Davi também sobre essas coisas, é uma coisa que nos agrada muito, né? A gente vem inclusive na nossa prefeitura municipal, né? Nós falamos em outra oportunidade, né, que nós estamos lá instalando um software de gestão pública, e em outra live a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso, justamente para a gente ter essa entrada de processos, para a gente ter ela de forma informatizada, né? Você vai poder acessar através do seu computador, você vai lá fazer um protocolo na prefeitura, você vai ter toda a análise do processo dentro de um sistema informatizado, né? Então, tudo que norteia, né, o nosso plano de governo, tudo que a gente quer falar conversar com a nossa população, ela está dentro dessa esfera da inovação, né, Christian? Isso nos agrada muito, e isso dentro de um sistema de saúde, né, municipal, isso é extremamente importante, né? A gente entender que a tecnologia, sim, Davi, pode nos ajudar muito, né? Mas, claro, né, em se tratando de saúde, não somente a tecnologia, mas sim melhorar as condições, né, de todos os profissionais de saúde, né, para que no usuário final ele seja melhor atendido, né? Isso passa pela humanização também, né, Rodrigo, que a gente vem falando aí também de construir essa humanização junto com as equipes, né, o bem-estar das equipes, promovendo o bem-estar do paciente também, né, enfim, são vários fatores que precisam andar de forma conjunta, né, para a gente conseguir fazer esse atendimento aí com esse carinho do acolhimento para as pessoas, né, e a tecnologia, ela vem junto, sim, com certeza. E uma das coisas que a gente comenta muito também é que isso também passa por pessoas, né, Christian? Sabe que quando você vai pegar e escolher coordenadores para trabalhar, né, em determinados locais, para justamente agir como uma liderança entre profissionais, são pessoas que você precisa triar também. Tem pessoas, nós precisamos entender que as pessoas possuem capacidades, né? Capacidades diferentes umas das outras, né? E nós precisamos trazer para dentro da gestão pública pessoas que têm esse olhar carinhoso, né? Isso também, né? A partir daí a gente começa a humanizar as nossas ações, né? Quando você entende que a estrutura do posto de saúde, aí eu digo tudo, né, Christian? A estrutura ela tem que estar boa, as pessoas têm que trabalhar contentes, né? Quem vai ficar, né? Quem vai ganhar com isso é a nossa população. Se você chega numa loja, né, onde ela vende celulares, e tu é extremamente bem atendido por uma pessoa que está lá com um sorriso no rosto, está feliz, né, você se sente acolhida por ela, assim tem que ser numa estratégia de saúde. Você chega lá no posto, lá na policlínica, lá na Santa Casa, as pessoas elas têm que estar contentes de estar lá, né, e isso passa muito, né, pela motivação, pela capacitação das pessoas, e também
quem vai estar lá para te atender, né? A gente precisa ter essa ideia inicial de montar boas equipes de trabalho, a gente precisa selecionar essas pessoas, e assim a gente consegue, tenho certeza, atingir um resultado melhor. Pessoal, a nossa lista de transmissão, Christian, né? O pessoal, até as gurias até anotaram aqui, vou mostrar, gente, olha aqui, ó. Não sei se vai aparecer ou não, mas, enfim, o telefone aqui, ó, WhatsApp 999 26 13 60, né? Tem um link, é verdade. É verdade, tem um link nos comentários, tá? Você entra na nossa lista de transmissão e vai receber informações sobre o nosso plano de governo, sobre, né, o que a gente pensa sobre saúde. Essas listas de transmissão são importantes porque você vai nos dar a oportunidade de continuar essa conversa com vocês também, tá bom? Então, tá lá, tá no link ali nos comentários ali, né? Peça para ser incluído nessas listas de transmissões, que para nós é bastante importante, a gente fica feliz, tá? Ainda falta alguns minutinhos para acabar a nossa live aqui, né? Tem mais uma pergunta ali. Tem uma outra pergunta aqui, Christian, deixa eu ver aqui. Essa aí. Deixa eu terminar o chimarrão, Christian, vai respondendo. Qual a ideia aqui, de ó, vocês para agilizar os pedidos de exames de especialistas que são encaminhados pela Secretaria de Saúde, né? O que é importante a gente falar, assim, inclusive também é um tema que a gente vem conversando bastante, e na verdade a gente né, enquanto secretários, né, claro que o Rodrigo era secretário de Planejamento e Meio Ambiente, eu secretário de gabinete, né? Na verdade a gente tinha assuntos específicos para tratar, né, das nossas secretarias, mas quando a gente é secretário, as pessoas nos procuram, né? Às vezes elas têm contato, elas conhecem a gente, a gente em quem eles conseguem chegar, né? Então, na verdade, as pessoas nos perguntam sobre muitas coisas, né? E volta e meia, as pessoas pedem assim, eu tô esperando por um especialista, tô esperando por um exame, e aí a gente lá no pessoal da saúde, como é que funciona, como é que é, o que acontece nesses casos? Existe um sistema estadual de referência médica, de referência de exames, enfim, né, que é o GERCOM. Quando o paciente de São Lourenço, ele, né, ou de qualquer outro município, ele precisa de um especialista, por exemplo, de um serviço que não tem em São Lourenço, tá? Ele precisa desse especialista, ele vai para o GERCOM. E lá ele entra numa fila de espera que é gerenciada pelo governo do estado. A gente sabe, gente, que isso é dramático. Isso é dramático. E a gente vive no dia a dia conversando com muitas pessoas que nos perguntam e que nos pedem ajuda. Só que esse gerenciamento, ele é do Estado, e hoje à tarde eu ainda falei assim, é tão difícil para a gente chegar hoje de noite, por exemplo, na live, e dizer que muito pouco tem o que fazer com relação a isso. É triste. A realidade, na verdade, do SUS no Brasil, né, o brasileiro, ele, de certa forma, né, tem orgulho do SUS, porque é o maior plano de saúde do mundo, não existe nada parecido, só que ele tem pontas sempre que precisam ainda ser amarradas. E essa questão de encaminhamento para especialistas é uma ponta que, infelizmente, é sofrimento para muitas pessoas. Porque tu entra lá no sistema do Estado e lá eles avaliam o descritivo que o médico que encaminhou deu e eles vão gerenciando isso conforme a gravidade, lá no governo do Estado. Na verdade, é claro que a gente cobra, o nosso pessoal que trabalha na regulação aqui em São Lourenço, eles cobram, eles pedem, muitas vezes funciona, só que isso depende muito de como está a demanda daquele especialista que vai atender, ou daquele centro de especialidades, ou do hospital que vai receber. Infelizmente, gente, é assim que funciona. Não é o ideal? Talvez não seja, mas e eu acho que passa, sim, por um diálogo permanente com o governo do estado, né, Rodrigo? Buscar esse diálogo e essa cobrança permanente, mas para a gente ser claro de como funciona assim. O cidadão, ele entra lá no sistema do GERCOM e, infelizmente, precisa esperar essa vaga para receber o atendimento. Essa fila ela vai bem, né, junto ao que a gente estava falando sobre a questão da humanidade, né? Na verdade, né, Christian, nós temos um sistema de saúde que ele é muito bom, ele é maravilhoso, mas ele tem uma grande demanda, né? A nossa população, nós passamos, isso eu acho que é importante falar para a população também, né? Isso é um sistema que ele existe e cada vez mais essa demanda se agrava. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há poucos anos atrás nós passamos por uma grande pandemia mundial. As pessoas adoeceram, as pessoas tiveram mais complicações, ao ponto que os planos de saúde, eles se tornam caros. Onde é que a gente vai acessar? A gente vai acessar, sim, o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde.
E é por isso que eu acho que um governo, ele precisa estar atento a reforçar a rede municipal de saúde, com profissionais, assim como a gente falou, com estruturas. O governo tem que estar sempre aberto a reforçar as estruturas, policlínicas, Santa Casa, estratégias da saúde, porque se nós formos depender de um sistema de saúde que é muito bom, mas já está saturado com muita demanda, a gente não vai conseguir atender nossa população. O município de São Lourenço do Sul, a nossa cidade, ela tem que estar sempre de portas abertas e pronta, né, pronta, com equipamentos, com estrutura, profissionais, para atender, porque a gente sabe que o nosso, né, eu não vou chamar de, eu ia dizer coitadinho, mas não é isso, mas o nosso querido SUS, ele tá com uma demanda muito grande, gente. Então, né, isto, infelizmente, essa lista, né, ela não é uma coisa que vem do município, mas sim do estado, né, e eu acho que a gente pode sim melhorar a nossa saúde municipal tratando desses projetos desta forma, né, vamos valorizar, quanto mais melhor, as nossas estruturas têm que estar sempre boas, né, com pessoas capacitadas e felizes trabalhando. Quando a gente consegue, né, que os profissionais estejam felizes, a nossa população vai estar feliz, e eu tenho certeza que a gente vai devolver um bom atendimento para todos nós. É isso que a gente quer e é isso que a gente busca, tá bem? Eu quero, a partir de agora, deixar um grande abraço para todos vocês, agradecer a presença de todos vocês aqui, dizer que para nós, para mim e o Christian, é muito importante que vocês participem e querem construir um governo onde todo mundo vai opinar, todo mundo vai debater junto com a gente e a gente vai dialogar. É isso que a gente precisa, de um governo aberto, né, e que esteja sempre ouvindo a sua população. É isso, essa é a nossa missão. A gente quer que vocês saibam que a gente está sempre disponível a todos vocês, né? O pessoal nos ataca na rua, nos conversa, nos liga, né, Christian, né, o dia inteiro, e a gente gosta muito do que a gente faz, e a gente está sempre muito feliz de estar perto de vocês e atendendo da melhor forma possível. Então, quero deixar um grande abraço a todos vocês que participaram aqui dessa live e dizer também que o assunto saúde pública, né, ele ainda vai longe, né, a gente vai ter a oportunidade também de debater, né, com outros candidatos que estão se apresentando também, né, outros pré-candidatos, né, mas de forma bem saudável. Para nós é muito tranquilo a gente poder conversar com todo mundo sobre isso, até porque é um assunto de interesse da nossa população. Obrigado, gente. Obrigado mesmo pela presença de todos vocês. Dá o teu tchau aí, Cris. Estou dando uma olhada aqui nos comentários do pessoal, nas perguntas, né? Muito legal ver que o pessoal está participando, está questionando, né? Está mandando ideias, enfim. Deixar um abraço para vocês, convidar essa semana que vem, na segunda-feira, a gente tem live também. A gente vai, né, nos próximos dias informar qual é o tema, né? A gente já vem conversando aí, discutindo qual será o tema, né? Mas na próxima segunda-feira nós vamos estar de volta aqui na internet para conversar com vocês, e claro que a gente vai se encontrando pela rua também para conversar, né? Só lembrar, pessoal, quem quiser estar conosco na sexta-feira, no jantar de lançamento, né, da nossa pré-candidatura, pode chamar lá no Instagram, no Facebook, né? Conhece alguém da nossa equipe, alguém que está trabalhando conosco nessa caminhada, né? Chama, que vocês serão muito bem-vindos para a gente poder conversar pessoalmente. Sexta-feira, 19h30, lá no Grêmio Esportivo Lourenciano. E, né, reforçar só aqui nos comentários, tem o link para acessar o nosso grupo de transmissão. Antes de dar um tchau para o pessoal também, Cristian, eu quero lembrar uma coisa. Todos os questionamentos, pessoal, até da outra live, sabe, ficou algumas coisas para trás e a gente viu isso. Nos perguntaram muitas coisas, né? Inclusive sobre trailers, né, na orla da praia, são perguntas das mais diversas. Eu quero que vocês saibam de uma coisa: todos serão respondidos. A gente vai fazer as lives, né, de acordo com os temas, para a gente falar depois sobre, né, meio rural, sobre turismo no município, que é muito importante, educação, gente. Educação é uma coisa que nos chama muita atenção, né? E a gente vai falar sobre tudo isso, tá? Então não se preocupe que nas próximas lives, né, vocês fiquem ligados nas nossas redes sociais, que a gente vai estar pertinho de vocês, sim, para poder responder tudo que vocês querem saber, tá? Uma boa noite a todos vocês, bem abençoado, e uma boa semana pela frente. Boa semana, pessoal. Um abraço.